Primeiramente, em nome da diretoria do Instituto de Estudos Empresariais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui para o Instituto, é muito importante. Aproveito também para, de imediato, agradecer os nossos parceiros do Fórum da Liberdade, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga, Souza Cruz, Celulose Rio-Grandense, CMPC, Évora, Fruc, Paim Comunicação, PwC PricewaterhouseCoopers, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e FEComércio. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu gostaria de ressaltar que os colóquios se baseiam, se inspiram nos painéis do Fórum da Liberdade, e então eles buscam manter ativa ao longo do ano aquelas discussões que a gente tem, aqueles debates que a gente tem, inicia e finaliza no Fórum da Liberdade. Então, assim como no Fórum da Liberdade, o objetivo essa noite não é apresentar respostas definitivas aos problemas que vão ser analisados aqui, ou outros, mas justamente fomentar o debate e propor soluções que nos permitam viver num país mais próspero e mais livre. Nesse sentido, o tema proposto para esse 5º colóquio é Até quando vai a crise? Esse tema ele evidencia a necessidade de olhar para o futuro, reconhecendo, sim, que passamos por um momento difícil, mas sem deixar de acreditar que, em algum momento, superaremos essa situação de adversidade. A ideia, portanto, é propositiva. Não pretendemos, não é nossa ideia, enfatizar apenas as circunstâncias que nos trouxeram até essa situação, mas debater aquelas ações e medidas que podem antecipar o momento da nossa virada. Dito isso, gostaria de brevemente explicar a dinâmica do evento. Nós teremos um painel com duração aproximada de 1h20 minutos. O tempo proposto para cada um dos painelistas é de 25 minutos. E após, a gente passa um momento para os debates com o público, né? Então, eu peço que as perguntas sejam feitas por escrito e elas serão recolhidas pelas recepcionistas do evento e serão repassadas para que eu possa endereçá-las na medida do possível, né, do tempo, aos palestrantes. Por fim, eu solicito que os telefones celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso, por gentileza. E eu já aproveito e vou me certificar do meu também. Então, sem mais delongas, iniciaremos a apresentação do 5º colóquio, as apresentações do 5º colóquio, com a exposição do Sr. Lair Hansen, que eu gostaria de apresentar. Sr. Lair Hansen é presidente da Yara Brasil e liderou em 2013 o processo de aquisição da Bunge Fertilizantes no país. O Sr. Hansen já havia exercido este cargo entre 2007 e 2009, quando assumiu a posição de CFO do segmento de produção de fertilizantes na Yara International, em Oslo, na Noruega. Entrou para o segmento de fertilizantes ainda em 1993 na Adubos Trevo S.A., atual Yara, onde atuou como gerente e, desde então, assumiu diversas funções, sempre envolvido no processo de aquisição. Assim, foi CFO da Hydro Agri Argentina S.A., atual Yara, e, quando incorporada à Yara, passou a exercer a função de CFO da Yara Brasil. No ano de 2006, Lair Vianney Hansen tornou-se vice-presidente da Yara Brasil, liderando o processo de aquisição da Fertibras. O Sr. Hansen é formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Administração de Empresas e Estratégia pela UBRA e em Gestão de Recursos Humanos na Universidade de Belgrano, onde também realizou MBA em Negócios Internacionais. Assim, passo a palavra para o Sr. Lair Hansen. Boa noite. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu
Eu não sou um grande pescador, mas aqui eu estou pescando no sol da meia-noite, lá na Noruega. E nessa vida de andarilho executivo que a gente tem, às vezes se proporciona um pouco isso. Eu trago isso aqui para dizer que a gente também precisa, né, nessas longas jornadas que a gente tem, sempre encontrar um balanço adequado na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional e aproveitar todos os momentos que a vida nos oferece. O Ricardo já comentou, eu comecei aqui no setor de fertilizantes, aqui em Porto Alegre, Adubos Trevo, ainda no mesmo bate local aqui, vejo aqui com satisfação o Fernando Becker aqui conosco, e a partir daí comecei a minha jornada na Yara, lá na Argentina, trabalhei 4 anos na Argentina, voltei para o Brasil, trabalhei 4 anos na Noruega, experiência fantástica, tanto a nível pessoal como profissional, e então voltando aqui para liderar um processo forte de crescimento da empresa aqui no Brasil. Eu vou começar aqui com um slide que a gente usa quando a gente começa as nossas reuniões de trabalho na empresa. E nós dissemos que segurança sempre está em primeiro lugar. Então, para mim, é uma satisfação trabalhar numa empresa que realmente tem um interesse genuíno em todos os níveis, em todas as áreas, pela preservação da vida em primeiro lugar, e de que nada, nenhum resultado justifica isso. Me dá uma tranquilidade porque não viola nenhum valor particular meu. E o outro é o aspecto de conformidade, de ética. E eu vejo com satisfação de que o Brasil também, a passos talvez um pouco mais lentos, está dando cada vez mais atenção para esses aspectos de governança, de ética, de conformidade. Para nós, esses são aspectos não negociáveis. Eles não são objetivos, eles não são valores, eles são licença para operar. Se nós não pudermos operar dentro desses marcos aqui, nós não operamos. Eu não vou explicar para vocês até quando vai a crise, para isso tem consultores bem mais baratos do que eu aí, Ricardo, no mercado, mas eu quero dar um pouquinho uma dimensão para vocês, como é que o setor agropecuário navega numa crise como essa, e por que o setor agropecuário brasileiro e também o gaúcho tem uma dinâmica um pouco diferente do que a economia em geral, e talvez possa desfrutar ou sofrer um pouco menos, né, nesse momento que a gente está passando aqui no Brasil. Isso aqui não é novidade para vocês, né? Desafios vários acontecendo por aí, mas vocês podem também ver, né, que existe bastante apesar da crise, né? Carros crescendo menos 15%, menos 20%, mas a Toyota está indo bem, né? E assim nós temos exemplos em todos, ou quase todos os setores, né, mesmo aqueles que são mais afetados. Então isso já nos começa a mostrar algumas coisas, e muitas vezes, durante a crise, aquele é um momento único, que não é naquele momento que ele pode ser apenas a gota d'água que faz com que derrame o balde. Muitas vezes na crise você tem a resposta daquilo que você fez durante anos e anos na empresa. Isso aqui é uma apresentação dos economistas da Mendonça de Barros, né, e mostra aqui os setores que provavelmente estejam um pouco mais em alta, os setores que provavelmente estejam um pouco mais em baixa dentro da crise que o Brasil está vivendo. Vocês vejam aqui que o agronegócio, né, parte de madeira, parte de alimentos, aqui já é uma área que toca para nós dentro do setor de fertilizantes, né. Educação sempre mais e mais e mais, né, desenvolvendo pessoas, e continuar sendo um bom negócio. Interessante, né? As viagens, né? Tanto as viagens de luxo como as viagens em geral, elas não decrescem muito, né? TI, a gente é cada vez mais dependente, mas muito interessante também que os economistas dizem que mesmo na época de crise, a gente quer aparecer bem na foto. Então não troca de carro, não troca de casa, mas o brasileiro cuida da aparência, e é um setor que sofre menos na crise. E os outros vocês já conhecem quais são os setores que são mais expostos devido ao momento. Basicamente, a parte mais estrutural está com um grande desafio nesse momento. Então, eu quero mostrar aqui que a gente já está entrando um pouco, a agricultura já um pouco diferente. Mas por que é diferente?
Vocês conhecem bem isso aqui que eu falei na entrada, então o que a gente faz com a crise? As grandes empresas, né, normalmente têm um grande componente que aproveitou uma onda surfando alguma crise, ou se tornando melhor do ponto de vista operacional, ou se tornando maior, aproveitando momentos da aquisição, porque ela se preparou melhor para aquele momento. O setor agrícola mundial, ele tem um desafio muito grande. Esses números aqui são impressionantes. Nós precisamos produzir nos próximos 50 anos a mesma quantidade de comida que a gente produziu até hoje. Nos últimos 10 mil anos, nós precisamos em 50 anos produzir a mesma quantidade de comida. Com menos terra, por metro, menos terra arável, disponível, com menos água, né? E com uma preocupação muito grande de meio ambiente. Então, essa é uma equação que faz e que ajuda a explicar um pouco por que o agro é tão interessante, por que o Brasil é tão interessante. Essa aqui é uma foto em tamanhos comparáveis, né, de todos os países da Europa aqui, e inclusive com os espaços para água, reservas naturais, e sem tocar a floresta amazônica. Isso é para dizer que a gente tem um tamanho continental. Por si só, não nos diz nada, não basta. Mas nós já somos hoje uma potência mundial. Nós somos o primeiro produtor de uma série de produtos já. Somos o primeiro exportador de uma série de outros. E o Brasil está se posicionando para ser cada vez mais o celeiro do mundo. O Brasil deve, em breve, passar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de alimentos. E isso se dá graças a uma combinação que a gente tem aqui no Brasil, onde nós temos disparadamente a maior reserva de área ainda agricultável no mundo. Não existe paralelo no mundo. Outras áreas que a gente poderia ver aqui, né, Estados Unidos, com as restrições, Europa com o set-aside, e a gente já vai aqui para uma região da África com os desafios geopolíticos. Então, área, indiscutivelmente, o Brasil poderia dispor. Somente o Mato Grosso poderia duplicar a nossa produção de alimentos se isto fosse necessário e se isso tivesse a devida competitividade. Mas terra é uma coisa, mas o Brasil, ele tem também a maior reserva de água doce do mundo. E dizem os especialistas que no futuro o desafio vai ser ainda mais água do que terra. Então, o uso adequado e ter isso disponível. E o Brasil tem individualmente o país que tem a maior reserva. E temos um clima abençoado, né? Nós temos um regime, se você pega o Mato Grosso, por exemplo, mas se aplica a várias regiões do país, nós fazemos 2 safras com tranquilidade, e em alguns casos já se fala na 3ª safra, aproveitando aí a tecnologia e o clima abençoado que nós temos. Isso tornou o Brasil muito interessante, muito tecnológico, né? Essa aqui é uma foto emblemática que a gente vê muitas vezes, são 32 máquinas colhedeiras, né? E já atrás seguindo o plantio direto na mesma área, né? Que é uma técnica que o Brasil desenvolveu para o mundo, e especialmente para os nossos solos tropicais. E lá no Mato Grosso você vê isso aqui, uma agricultura que dá inveja às melhores agriculturas do mundo. Então o Brasil, além de ter a terra, de ter a água, de ter o clima, ele também se tornou muito profissional. A agricultura para a economia brasileira, ela tem um impacto, ela tem uma importância muito grande, né? A agricultura, ela representa quase 1/4 do PIB brasileiro, 40% das exportações, 1/3 dos empregos. Toda a balança comercial brasileira está baseada no agronegócio. Esse aqui é o surplus do agronegócio, esse aqui é o negativo dos outros setores, então o balanço todo é carregado pelo agronegócio. Anos como esses, as exportações do agronegócio chegam a 50%. E isso não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul também a participação no PIB gaúcho, a participação da agricultura no PIB gaúcho, ela é de 40% na economia do Estado. 70% das exportações do Estado são do agronegócio. Então,
embora a agricultura ela tenha uma história e um futuro muito promissor, o Brasil fez um trabalho, uma lição de casa, né, se projetou internacionalmente, e que nós tenhamos, então, o mundo praticamente como rede, porque o mundo precisa comer, o mundo não está sofrendo nas mesmas proporções a crise que o Brasil, o mundo trabalha em dólar ou outras moedas fortes, e isso para o Brasil é música. Então, a agricultura brasileira ela se torna uma ilha dentro da economia brasileira. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha impactos da crise, né, e sofra com a crise no curto prazo. Nós temos a rentabilidade um pouco afetada das principais culturas. A soja vai muito bem, obrigado. Aqui no sul, especialmente, a soja está do lado do porto, a soja é precificada em Chicago. Então, quem está próximo do porto e quem tem tecnologia vai muito bem, o Rio Grande do Sul vai muito bem. Agora, o arroz já não tanto, né? O arroz é mais para consumo doméstico. A soja é precificada em dólar, então quando o dólar vai a 3,50 ou acima, a soja vai muito bem. Agora, aquele que está produzindo arroz, ou hortifruti, ou elementos para o consumo doméstico aqui no Brasil, ele vê a sua base de custos aumentando e a receita não necessariamente. Então, nós temos um efeito de rentabilidade, onde o câmbio também joga um papel. O câmbio joga um papel também para o produtor de soja, porque ele vai plantar e ele precisa colocar muito mais dinheiro agora para plantar a mesma área que ele plantava antes. Ele vai receber mais lá na frente, mas ele precisa chegar lá. No mercado financeiro, que está muito mais restrito, todos nós vemos isso e sentimos isso, que está muito mais caro. Então, essa combinação de você precisar 50% a mais de reais na mesma área, para plantar a mesma área, com mais restrições, isso coloca um grande desafio, especialmente nesse primeiro ano, né, da crise e dessa virada, desse crescimento forte do câmbio que a gente teve aqui. A volatilidade, né, nós chegamos a trocar, como o Brasil é importador, a gente vai ver isso logo lá na frente, então os produtos, assim como a produção agrícola do Brasil e os inputs para a agricultura, eles são basicamente dolarizados. Nós chegamos a trocar a lista de preço 3 vezes por dia. Porque você importa o produto, você tem que estar, de alguma forma, redeado. Então, a volatilidade ela é um desafio muito grande. Uma empresa como a nossa, que trabalha totalmente protegida, não especula. Nós temos grandes desafios com a volatilidade, não necessariamente com o câmbio alto ou com o câmbio baixo, mas a volatilidade é um grande desafio, assim como ela é para o produtor também, porque o produtor, vou comprar hoje ou vou comprar amanhã, o preço em dólar não mudou, mas o câmbio pode ter afetado bastante. Vou vender o meu soja, não vou vender e tal. E isso junto com todas as incertezas que a gente está vivendo agora no Brasil, né, a nível político, a nível, enfim, de toda a natureza que vocês conhecem, isso faz com que também o setor agrícola ele sofra um estresse no curto prazo, embora no longo prazo ele tenha uma perspectiva muito interessante. O que o fertilizante tem a ver com isso? De uma forma bem simples, o fertilizante alimenta a metade da população mundial. Sem fertilizante, a planta precisa comer, assim como nós precisamos comer. O fertilizante é a resposta à demanda da planta. Sem fertilizantes, nós não conseguiríamos produzir alimento suficiente para metade da população mundial. Por isso que aqui no Brasil, esse aqui é um gráfico de 20 anos, 25 anos, e vocês vejam aqui o crescimento da produção agrícola aqui no Brasil. A gente está próximo a 200 milhões de toneladas, né, de 60, e esse aqui é o crescimento da fertilização aqui no Brasil, em milhões de toneladas também. Vejam a correlação que existe aqui para a área de terra utilizada para isso. Então, obviamente que não é só fertilizante, né, esse aumento dramático aqui da produção de grãos, mas tem muito a ver, porque o fertilizante é basicamente o que alimenta a planta. O Brasil, então, tem crescido muito mais do que a média mundial, né? O Brasil tem crescido aí na faixa de 5% ao ano nos últimos 20 anos, enquanto o mundo tem crescido menos da metade disso aí, embora a gente ainda tenha espaço para avançar. Vocês vejam que a soja, por exemplo, lá nos anos 90, né? Essa aqui é a produção de toneladas por hectare, né?
A soja ela já chegou lá com a melhor prática mundial. O que eu falei para vocês, o Brasil hoje ele é a referência mundial na produção de soja, de altíssimo nível. Mas vejam o milho, que ainda em muitos casos no Brasil é uma agricultura de subsistência, né? Embora a gente tenha duplicado a produtividade, a gente ainda está na metade da melhor prática mundial e similar também aqui no trigo. Então a gente ainda tem muito espaço para melhorar e melhorar a produtividade, que é um dos aspectos que numa crise normalmente a gente endereça. Infelizmente o Brasil ele é importador de fertilizantes. Essa aqui é a nossa produção nacional de fertilizantes. Fertilizante é nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio depende de gás natural, que a gente não tem. Potássio depende de uma rocha natural, reservas naturais, que a gente não tem. O Brasil apenas produz 5% do potássio que ele precisa. O que nós temos são reservas de fósforo, e mesmo assim a gente importa 50% pelos desafios logísticos e de investimento que a gente tem. Mas a verdade é que o Brasil não vem crescendo a sua produção de fertilizantes. Então, quando cresce o mercado, ele é ajustado pelo mercado internacional. A produção local continua constante. Quanto mais milho ou soja a gente exporta, nesse caso, mais cresce a importação de fertilizantes, porque, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil. A Yara, líder mundial, uma empresa centenária, 110 anos, noruegueses, visão de longo prazo. Há muito acompanham esse mercado brasileiro e vem de uma forma consistente, com crise sem crise, olhando esse mercado e investindo pesado aqui no Brasil. Então, em 2000 aqui foi a aquisição, estamos aqui desde os anos 70, de uma forma muito tímida, mas com a aquisição da Adubos Trevo, lá a gente começou a ter lá 8% de participação de mercado. Eu entrei na empresa através da Adubos Trevo, compramos depois uma empresa em São Paulo, Fertibras, e a grande aquisição aqui em 2013, a Bunge Fertilizantes, com as marcas tradicionais, Maná, Serrana, IAP, né? E tornando então a empresa líder no setor brasileiro de fertilizantes, na distribuição, mas ainda, devido aos desafios grandes que tem aqui no Brasil na produção, ainda muito pequena. Nós queremos produzir aqui no Brasil. Então, ano passado, a gente começou então, a investir também em produção, com a aquisição aqui de 60% da Galvânia, uma mineradora, que tem reservas de fósforo que nós queremos explorar aqui no Brasil para aproveitar esse potencial que a gente tem. Presentes aí, então, em todo o estado, aqui no país e a nível mundial. Uma empresa que atua em todos os continentes do mundo, presença física em 50 países, operando em 150 países e, enfim, né, alimentando o mundo de uma forma sustentável. Basicamente, para a Yara, só para informação para vocês, o que a gente faz, a gente transforma minerais ou gás natural em produtos intermediários, como ureia, nitratos, ácido nítrico ou gases que então vão virar aí fertilizantes que a gente usa ou produtos para o meio ambiente, que é uma área muito forte da empresa, ou aplicações industriais. Então o Rio Sena lá em Paris, por exemplo, é limpo com produtos da Yara. Vocês tomarem lá uma cervejinha lá na Europa, é bem provável que seja com as bolinhas da Yara. Uma empresa centenária que, além de uma linda trajetória de crescimento, né, e algo muito interessante, quando eu fui CFO lá em Oslo, eu morei 4 anos com a minha família lá em Oslo, uma coisa que ficou muito marcada assim para mim como CFO, é que os noruegueses diziam assim: eu controlo o meu balanço patrimonial. Nenhum banco, ninguém vai controlar o meu balanço. Eu vou ditar o meu rating. Se eu precisar cortar, eu corto antes. Então, quando se vislumbrava alguma crise, né, você fazia o tema de casa, você cortava os investimentos, né, e se ajustava já para não ser controlado por alguém. Isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim, é uma forma muito ordenada de trabalhar. A empresa que inventou o nitrogênio, há 110 anos atrás, e uma jornada então impressionante de crescimento, e tornando-se então o líder mundial em fertilizantes e agora também líder aqui no Brasil. A nossa sede aqui em Porto Alegre, no mesmo local, e hoje somos, a nível de faturamento, a segunda maior empresa do Rio Grande do Sul, apenas atrás da nossa querida Gerdau.
O tripé que a gente trabalha muito forte é nutrição de plantas, conhecimento profundo do que cada planta precisa, cada cultura precisa, um portfólio específico para isso e know-how de aplicação. Não existe hoje em nenhum rincão do mundo nenhum tipo de plantação que não tenha uma solução de nutrição dentro da Yara. Então essa é a nossa especialização. Nosso negócio não é vender mais adubo, óbvio que nós queremos vender mais, mas o nosso negócio é fazer uma nutrição adequada para as plantas, endereçando o que nós entendemos serem dos 3 maiores desafios da humanidade: uma própria gestão dos recursos naturais cada vez mais escassos, falamos da água, por exemplo, a produção de comida, que eu comentei para vocês, e fazendo isso de uma forma amistosa com o meio ambiente. Então, isso é o que a gente faz. Agradeço a oportunidade, Ricardo. Lair, sou eu que agradeço pelas tuas palavras. Eu acho que é sempre muito bom, né, nesse momento, a gente ouvir palavras de otimismo, perceber que há oportunidades, né? Então, eu acho que isso também nos aponta aí um caminho, né, de como lidar com essa situação de crise, ou pelo menos perceber quais os setores que podem nos ajudar a antecipar essa saída, né, ou até setores que não estão sofrendo tanto com essa situação. De imediato, passamos às considerações do senhor Marcos Troijo. Antes eu vou apresentá-lo. Marcos Troijo é diretor do BRIC Lab, na Universidade de Columbia, em Nova York, um fórum sobre Brasil, Rússia, Índia e China. Ele é professor da Columbia, CIPA, School of International and Public Affairs. É colunista semanal do jornal Folha de São Paulo e colaborador regular da mídia eletrônica e impressa no Brasil e no mundo. Troijo é o fundador do Centro de Diplomacia Empresarial, think tank independente sobre assuntos globais. Realizou seu doutorado em Sociologia das Relações Internacionais na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Columbia. Economista e cientista político, é ex-aluno do Instituto Rio Branco, Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Também realizou estudos de pós-graduação na Harvard Kennedy School. Troijo é pesquisador visitante do Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano da Universidade Paris Descartes-Sorbonne e membro da International Schumpeter Society. Trabalhou como diplomata de carreira e foi secretário de imprensa da missão do Brasil junto à ONU, em Nova York, e chefe de gabinete do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É autor de livros sobre desenvolvimento e assuntos globais, como Nação Comerciante, Poder e Prosperidade no Século XXI, relacionado pela revista America's Quarterly como um dos melhores livros sobre política, economia e negócio em 2007. Seu livro mais recente, A Chegada da Reglobalização, será lançado em novembro de 2015. Então, passo a palavra a Marcos Troijo. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, Lair. Um prazer estar aqui nessa noite tão importante do colóquio do Fórum da Liberdade, na presença de uma plateia distinta, na qual eu consigo identificar muitos amigos, como o William Ling, o Marcelo Resch, o Renato Gasparetto, a Karim Misculin, de modo que é uma satisfação falar com vocês nesse momento tão crítico para o Brasil, né? A pergunta que nos reúne aqui na noite de hoje é: até quando vai a crise? Quando acaba a crise, né? Até quando vai a crise? Bom, o que é uma pergunta, assim, se a gente entrasse rapidamente numa máquina do tempo e voltasse 5 anos atrás, né, naquele período em que a revista The Economist estampou na sua capa uma montagem em que você podia ver claramente uma estátua do Cristo Redentor decolando, né, do alto do Corcovado em direção à prosperidade e à grandeza, né, uma capa na qual se lia O Brasil decola. Hoje, apenas
enfim, meia década depois, falar em crise parece algo realmente improvável para quem olhava o Brasil e o estado de coisas do país nesse período, né? É curioso que a reversão de expectativas e de sentimento em relação ao Brasil no exterior e também dos brasileiros em relação ao seu próprio país vai completamente em contrário ao sentimento, mais uma vez, que se tinha 5 anos atrás. Eu lembro que o Ziraldo, né, o famoso cartunista, em 2009 ele dizia que o Brasil é um dos poucos países do mundo cujo nome deveria vir acompanhado de um ponto de exclamação. Porque quando você está numa festa no exterior, né, ou num coquetel, e as pessoas te perguntam de onde você é, aí você fala assim, I'm from Brazil. Aí a pessoa fala assim, Brasil! Né, um ponto de exclamação. Não apenas por conta da simpatia, né, do brasileiro, da brasileira, mas também porque, aparentemente, o Brasil tinha rapidamente, né, encontrado uma rota para o crescimento, aparentemente, né, mais uma vez, uma rota para o crescimento sustentado, inclusão de parcelas significativas da sua população nos níveis de renda média, combatido uma série de injustiças que marcam há tantos e tantos anos, né, o seu quadro social, e, de repente, a gente vê essa situação em que o jornal Financial Times, por exemplo, né, o mais importante diário econômico do mundo, nas últimas 2 semanas questiona a própria validade do termo mercados emergentes e exemplifica, né, essa incongruência da ideia de mercados emergentes para os fenômenos que hoje a gente vislumbra na economia global, exemplificando sobretudo o Brasil. O Brasil teria deixado de ser um mercado emergente. Eu acho que a nossa primeira lição de casa para tentar responder até onde vai a crise, né, quando acaba a crise, é primeiro tentar descrever e entender o que é crise, né? Por exemplo, se você for buscar a raiz etimológica do termo, crise quer dizer um exame, um julgamento, uma certa análise. Aliás, é por isso que a gente fala que fulano é um crítico de cinema, né? Ele faz um julgamento, ele é um crítico de teatro, ele faz um julgamento, um exame daquilo que é colocado sobre os olhos deles, né? Geralmente se utiliza essa ideia de crise como julgamento porque é algo que tira um determinado corpo que se deslocava no espaço da sua rota inercial e ele, portanto, tem que levar a cabo algum tipo de reflexão daquelas clássicas perguntas de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. A segunda ideia de crise, que, na minha opinião, é aquela mais comum e que a gente tem utilizado muito nesses últimos meses no Brasil, é a ideia de crise como acúmulo substancial de problemas durante um determinado período de tempo, né? Então, nós temos uma crise de diferente natureza no Brasil hoje. São problemas de diferentes naturezas. Nós, seguramente, temos uma crise política, porque temos uma presidente da República fraca, com um partido e uma base aliada almejada e erodida, que tem extraordinárias dificuldades de interlocução com o Congresso Nacional e com o resto da sociedade. Então, portanto, nós temos uma crise política, acúmulos de problemas políticos. Nós temos também uma crise de política econômica, né? Quer dizer, nos últimos 5, 6 anos também, a gente tem cumprido quase que um manual de desrespeito ao princípio da boa administração macroeconômica. Deixamos de lado os princípios de responsabilidade fiscal, deixamos de lado os princípios de metas de inflação, mantivemos a nossa moeda superapreciada em determinados instantes, de modo a dar uma sensação efêmera de prosperidade e de permitir alguns ganhos políticos, como, por exemplo, o Brasil se vangloriar no final da primeira década desse século, de ter se tornado um credor líquido do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, essa crise de política econômica, ou crise macroeconômica, sem dúvida alguma, também é um dos elementos que nos traz grande desconforto nesse período. Nós vivemos também uma crise moral, né? Aliás, mais ainda, nós vivemos uma crise ética. Tem muita gente, né, os filósofos em geral, utilizam ética e moral como se fossem sinônimos, né, mas são coisas diferentes. Ética é o código que está inserido nos nossos corações, nas nossas mentes, nos dizendo aquilo que é certo e errado. E moral
é aquilo, digamos assim, é a ética em movimento. Se a ética é a filosofia, a moral é a sociologia. É alguma coisa que ocorre no mundo real. Ou seja, um comportamento moral significa levar a cabo determinados tipos de procedimento que encontram-se de acordo com seus princípios éticos. Então, não é apenas uma crise moral, não é apenas uma crise de comportamento. Nós vivemos uma crise de não saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não estou falando apenas do ponto de vista dos valores humanos, mas eu estou dizendo do ponto de vista da relação Estado-sociedade civil, liberdade de expressão, Estado de Direito, economia de livre mercado. Nós temos um problema de crise ética. E nós temos também um problema que é muito decorrente dessa confluência das três crises, né? Aqui sinônimos de período em que há um gigantesco acúmulo de problemas, né? Que é uma crise policial. Né? Para utilizar o termo jurídico, né? Nós temos uma crise policial. Quer dizer, se você levar em consideração, não é, que a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, hoje tem um valor de mercado inferior ao do Uber, né? O aplicativo lançado há poucos anos, que, por meio de algoritmos, organiza caronas de diferentes naturezas em diferentes países do mundo, aliás, não é apenas demérito da Petrobras, é também mérito do Uber. Só para vocês terem uma ideia, o Uber hoje está fazendo 1 milhão de corridas por dia na China. Nós temos um problema policial, e muito provavelmente, aquilo que nós estamos vendo hoje na Petrobras, nós vamos ver crescentemente em outras dessas cabeças de ponte daquilo que a gente poderia chamar de modelo de Estado-capitalismo no Brasil. Então, nós temos, mais uma vez, esse conjunto de crises. Agora, vamos supor, né, mais uma vez, que nós regredíssemos um pouco esse nosso relógio cronológico. Vamos voltar para o ano de 2008, 2009, ou mais especificamente 2010, que é um ano em que o Brasil cresceu 7,5% do seu PIB. E vamos supor, Ricardo, que a pergunta que guiasse aquele encontro não fosse quando acaba a crise, ou até quando vai a crise, mas que a pergunta fosse até quando vai a bonança. Né? Até quando vai a bonança? Quais seriam os elementos que nós teríamos de arrolar, né, para perceber, para fazer como gostam os estrategistas, né, da administração de empresas, para fazer a nossa análise SWOT? Então, o que tinha de bonança naquele cenário? O Brasil estava vivendo ainda, né, os efeitos colaterais positivos de um período importante de arrumação de parte da casa macroeconômica. Obviamente, aqui eu estou falando desse longo período que vai desde o plano de estabilização, o plano real, passa pelos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e, de certa forma, coloniza uma parte, sobretudo, do primeiro mandato do governo Lula. Nós temos, nessa lista de bonanças também, o fato de que o Brasil viveu uma influência importante do chamado bônus demográfico, mais pessoas trabalhando, né, mais pessoas ingressando na chamada faixa etária economicamente ativa, o que, sem dúvida, aumenta a renda dos lares. Nós tivemos alguns programas de alívio à pobreza, não programas de desenvolvimento social, mas programas de alívio à pobreza, e, obviamente, o Bolsa Família, que é o mais conhecido deles, que são importantes. Eles não são importantes para aumento de produtividade, eles não são importantes para mudar de andar do ponto de vista de nós deixarmos de ser um país de renda média, mas eles são importantes no evitamento de desastres sociais. Aliás, curiosamente, um dos maiores defensores, né, de um programa de transferência de recursos para os mais pobres, em situações de maior expansão ou de maior crise, é um sujeito chamado John Williams, o criador do consenso de Washington, o próprio Milton Friedman, não é? Patrono dos economistas de Chicago, que alguns, de maneira jocosa, gostam de chamar de ultraliberais, também defendia programas dessa natureza. Então, não tem, é algo que ajudou na construção da bonança. E aí você tem um outro fator muito interessante, que é o fator de que nós passamos a ter, no cenário internacional, uma espécie de maquininha de fazer dinheiro, né, que foi a ascensão da China. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2001, por exemplo,
a economia da China era uma economia mais ou menos do tamanho da economia da Itália, portanto, uma economia de 2 trilhões de dólares. Hoje, a economia da China é uma economia de 10 trilhões de dólares. Né? E se você muda a sua renda per capita de cerca de $2.000 para 8, 9 mil dólares, que é onde a renda per capita da China está hoje, o consumo marginal que é observado com essas doses incrementais de renda vai para o consumo de mais caloria, para a construção de mais infraestrutura, e isso, obviamente, demanda uma série de produtos por parte da China, em que o Brasil apresenta extraordinárias vantagens comparativas. E essa é uma das razões pelas quais, em 2001, mais uma vez, o comércio bilateral Brasil-China era de $1 bilhão. Em 2012, ele foi de 85 bilhões de dólares. Desde então, ele tem patinado, chegou muito perto de 90 em 2013 e esse ano provavelmente vai cair. Mas nós tivemos, nesse horizonte internacional, uma janela de oportunidade muito boa com essa dramática ascensão chinesa. Vejam que, curiosamente, cada uma desses elementos que compunham a bonança, eles foram, de certa forma, sendo subtraídos da tela de radar do nosso país. Quer dizer, nós deixamos, mais uma vez, de lado a boa governança macroeconômica, o chamado bônus demográfico não produz mais tantos efeitos positivos assim. Se é verdade que a China continua crescendo em termos percentuais muito impressionante, de forma muito impressionante, os investidores, aqueles que são os construtores de cenários, entendem que o Brasil deve sofrer também com esse, esperamos, pouso suave da economia chinesa. Ou seja, muitos dos elementos da bonança foram retirados da nossa frente. Agora, por que, na realidade, ainda que eles estivessem lá durante mais tempo, muito pouco, provavelmente, o Brasil conseguiria se construir como uma nação de crescimento sustentado? Porque, no limite, a mais importante das crises, por falta de um termo melhor, é aquela que eu vou chamar na noite de hoje de a crise de modelo de nação. Tá certo? Não é a crise política, não é a crise econômica, perdão, a crise macroeconômica, ou a crise moral, ou a crise das instituições. É aquilo que nós poderíamos chamar de crise de modelo de nação. E por que essa expressão é tão importante para nós? Fazendo um extraordinário resumo, uma grande síntese, basicamente a gente poderia dizer que, de acordo com a própria natureza do sistema econômico, a própria natureza das coisas, nós vivemos ciclos. Pensem, por exemplo, nas economias mais avançadas do mundo. Como é que elas entram em crise? Vejam, vou pegar 2 exemplos históricos que eu acho que são muito ilustrativos. Se você estivesse olhando para o mundo em 1870, o centro da economia global era a Inglaterra. A Inglaterra fazia uma inovação tecnológica, aumentava a produtividade do trabalhador inglês, aumentava a produtividade do capital inglês. Quando aumentava a produtividade total dos fatores na Inglaterra, o que acontecia com a renda na Inglaterra? A renda na Inglaterra subia. Como a Inglaterra era extraordinariamente competente em bens industriais, mas não era um grande produtor de bens agrícolas ou minerais, toda a expansão da economia britânica era sempre uma grande janela de oportunidade para o resto do mundo. Porque o aumento da renda per capita na Inglaterra significava aumento da propensão a consumir da Inglaterra e, portanto, aumento da propensão a outros países exportarem para a Inglaterra. Esse modelo de mundo foi o modelo, por exemplo, que fez a grandeza da Argentina. Por que será que, quando você visita Buenos Aires, você fica impressionado com aqueles palacetes? Por que será que a Argentina, nos anos 20 do século passado, por exemplo, na sua capital, Buenos Aires, era uma cidade que tinha mais teatros do que Londres ou mais livrarias do que Paris? Porque esse modelo de um país faz a inovação tecnológica, ele aumenta, por conta dessa inovação tecnológica, o custo dos países detentores de commodities. E, portanto, a exportação de commodities faz com que esses países, onde não há grandes ganhos de produtividade e tecnologia, também tenham o seu padrão de vida subindo.
é uma janela de oportunidade que se abre e se fecha no tempo. A grande dificuldade desse, mais uma vez, modelo de nação veio com a emergência internacional dos Estados Unidos. Porque quando a liderança da economia global vai para a economia norte-americana, quando subia a produtividade do trabalhador americano e do capital nos Estados Unidos, por conta de processos de inovação tecnológica nos Estados Unidos, como os Estados Unidos eram não apenas a maior potência industrial do mundo, mas também a maior potência agrícola do mundo, certo? Isso não necessariamente transpirava para outras nações. E essa é a razão pela qual a Argentina entre aspas, em crise, Brasil entre aspas, em crise, todos os grandes exportadores de commodities entram em crise. Vejam que coisa curiosíssima. Nesses últimos 15 anos, essa brutal ascensão da China no cenário internacional, de certa forma, representou uma volta ao passado para países que têm modelos de nação semelhante ao do brasileiro. Porque na medida em que a China leva a cabo gigantescos processos de destruição criativa, adaptação criativa, inovação, ganhos de produtividade, como tem 1,3 bilhão de bocas para alimentar e um continente extraordinário no qual tem que implementar a infraestrutura, isso automaticamente vive uma bomba de execução, né? um apetite pantagruélico para aqueles países que, como o Brasil, têm vantagens comparativas nas commodities agrícolas e nas commodities minerais. Agora, o curioso é que a própria China também passou por uma certa crise de modelo de nação, que foi justamente naquele período do final dos anos 70, quando a China começa a deixar de lado o legado maoísta, quando ela começa a abraçar princípios de livre mercado em determinados setores, de atração de investimentos estrangeiros diretos, de promoção de exportações. E essa mudança de paradigma da China, mudança do modelo de nação, que faz com que, entre aspas, a crise chinesa fique um pouco para trás. Se você pegar o caso britânico, né, nós vamos ver uma história de conteúdo diferente, mas de processo semelhante. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, numa extraordinária transformação via aquilo que poderia ser uma república, um país de natureza sindical, dominada pelos sindicatos, dominada pelo estatismo, dominada por uma visão muito parecida, né, com aquela esposada pelos partidos socialistas do século XIX, e ela sofre uma interrupção abrupta, né, um cavalo de pau no seu modelo de nação, quando Thatcher chega ao poder e promove, portanto, essa reinvenção do Reino Unido como país competitivo. O exemplo da Espanha é um exemplo, mais uma vez, em termos de processo semelhante. A crise espanhola foi uma crise que permitiu uma mudança no modelo de nação da Espanha e que é muito bem significada pelos chamados Pactos de Moncloa nos anos 80. Por que eu digo essas coisas todas? Enfim, por que eu acho que essa é uma reflexão importante para nós? Porque se nós resolvemos a nossa crise jurídico-policial, ou seja, se nós roubarmos menos, se nós resolvemos a nossa crise política, ou seja, se nós tivermos mais fluida interação entre os ramos executivo e legislativo, sobretudo no âmbito do governo federal, se nós corrigirmos a nossa política econômica, ou seja, se a gente se aproximar, mais uma vez, daquilo que ficou consagrado da literatura econômica como o tripé macroeconômico, né? Câmbio flutuante, lei de responsabilidade fiscal e metas de inflação. Será que isso vai permitir ao Brasil a construção de uma estrada que o leve, em valores atuais, a uma renda per capita superior a $30 mil? A minha opinião é que não. Porque mesmo resolvendo essas várias crises, que aqui são colocadas como sinônimo de períodos de tempo em que há grave acúmulo de problemas, nós não vamos resolver o nosso modelo de nação. De modo que a nossa crise mais importante, ela tem que ser entendida a partir da seguinte ideia. Crise, aliás, se vocês não se lembrarem de nada do que eu disse hoje à noite, lembrem-se do que eu vou dizer agora. Crise é um momento em que aquilo que é velho ainda não morreu. E aquilo que é novo
ainda não nasceu. Né? Nós temos um modelo de nação, que é um modelo de Estado cartorialista. O Estado é o grande empreendedor, o Estado é o grande financiador, o Estado é o grande resolvedor de problemas. E esse é um paradigma brasileiro que vem há muitos anos. Não é apenas um paradigma dos últimos 12 anos. Não é apenas um paradigma do ponto de, digamos assim, dos governos lulopetistas, né? Embora eles já estejam lá há muito tempo, né? Aliás, o Marcelo Resch e eu adoramos a história da Segunda Guerra Mundial. Para entristecer a noite do Marcelo, eu vou dar o seguinte dado aos senhores. O lulopetismo já tem mais... Eu não estou comparando conteúdos, estou apenas comparando tempos cronológicos. O Brasil já conta mais tempo com governos lulopetistas, ou seja, o lulopetismo, hoje, se você levar em consideração que ele começa em 1º de janeiro de 2003, e ele vai pelo menos até hoje, ele já dura mais tempo do que durou o Terceiro Reich. Se você levar em consideração que o Partido Nazista chega ao poder em março de 1933 e ele, de certa forma, acaba nos dias posteriores ao suicídio do Hitler no bunker embaixo da chancelaria do Reich. Então, é muito tempo. Sobretudo se você levar em consideração que no começo do século XXI, 12 anos representa muito mais tempo do que 12 anos na metade do século XX. O número de coisas que você consegue fazer por dia, as tecnologias, etc. Então, nós temos há muito tempo, apenas para ficar nesse governo, com o modelo de nação errada. Mas se você vai um pouquinho para trás, você vai perceber também, eu não vou dizer que o governo Fernando Henrique Cardoso é uma exceção, porque ele também tratou muito de aparar esses vários problemas de crises macroeconômicas, etc. Mas se você levar em consideração governos militares, uma parte importante daquilo que foi os 50 anos e 5 do Juscelino Kubitschek, a mentalidade de como deveria funcionar a industrialização sob Getúlio Vargas, nós vamos perceber que a gente, do ponto de vista não da política econômica, mas da economia política, a gente tem um modelo de nação centrado no Estado e que tem como estratégia básica a chamada de substituição de importações durante muito tempo. Não estranha, nesse contexto, reconhecer, aliás, como faz o Michael Reed, né, o editor de América Latina da revista The Economist, que as ideias liberais no Brasil encontram um campo muito pouco fértil. Quer dizer, a gente é estatista, ou a gente faz capitalismo de Estado no Brasil durante muito tempo. Então, eu estou com a percepção que é a seguinte: se a gente só resolver as crises entendidas como sinônimo de acumulação de problemas durante um período de tempo, a gente vai deixar o principal problema intocado, que é o problema de modelo de nação. Porque para modelo de nação você não precisa apenas mudar pessoas, você precisa mudar paradigmas. E pouquíssimas nações conseguiram fazer isso ao longo da história. Eu aqui mencionei algumas, né? A gente poderia colocar também a Coreia do Sul, poderíamos colocar a Singapura, de certa forma nós poderíamos colocar o Chile, mas são pouquíssimos os exemplos, né? Se você olhar, por exemplo, vocês viram aí na minha apresentação, lá em Nova York eu dirijo um centro sobre BRICS, né? o laboratório de BRICS. Todos os BRICS, num certo sentido, estão em crise, né? Como sinônimo de acumulação de problemas, né? A Rússia tungou a Crimeia, não é isso? Tem um modelo de presidencialismo autoritário, os grandes empresários são os grandes amigos do titular do Kremlin, não mudou o modelo de nação russo. Se você olhar a Rússia czarista do século XIX, é muito parecido. Você vai para a Índia, né? Um grande entusiasmo em relação a esse primeiro-ministro que chegou ao poder há mais ou menos 1 ano e 3 meses atrás. O brilho também já começou a se esvair, porque ele não consegue vencer politicamente determinadas batalhas que são necessárias para mudar o ambiente, para ser menos burocrático, mais pró-negócios na Índia. Apesar da Índia, esse ano, vir a crescer pela primeira vez nos últimos 30 anos, uma taxa percentual superior à taxa de crescimento na China. E a própria China, embora ela não esteja inerte, ela também está numa certa crise, porque ela está deixando um determinado modelo de nação,
que pelo menos do ponto de vista da economia política, era muito centrada nas exportações, para um modelo mais voltado para bens de mais valor agregado, maior ênfase no consumo interno. E essas dores de mudança são sempre muito excruciantes. A gente está vendo o que está acontecendo com a China, aí, nos últimos meses, balançando o barco da economia global. No caso do Brasil, é curioso, né? De todos esses grandes países, entre aspas, emergentes, talvez seja a crise de modelo de nação mais fácil de resolver. Nós somos uma sociedade aberta, nós somos uma sociedade muito empreendedora, nós queremos mudar, né? Ainda, embora às vezes a gente flerte, né, com esse contínuo, nós queremos mudar, nós temos um apetite muito grande por mudança, no entanto, continuamos a tratar desses problemas apenas epidermicamente. Não fazemos os necessários movimentos subcutâneos, que são tão importantes. Não vou falar aqui de pessoas ou de partidos, eu vou apenas dizer o seguinte: essas crises que acontecem num mesmo período de tempo, eu tenho certeza que o Brasil vai resolver. O Brasil vai resolver o seu problema. Nós vamos ter mais Sérgios Moros e menos ladrões do erário e menos ladrões estatais. Aliás, se Deus quiser, teremos menos estatais também, né? Nós vamos resolver o problema da política, porque em breve nós vamos ter algum tipo de entendimento, vamos voltar a ter governabilidade. Obviamente vai ficar a pergunta: governabilidade para quê? E nós vamos resolver também o problema da política econômica, até porque os mercados, eles têm mecanismos de autodefesa, eles corrigem as situações, né? Pelo bem ou pelo mal. A grande dúvida é se a gente vai conseguir vencer a crise de modelo de nação. Fazer que essa crise de modelo de nação seja marcada pela definitiva transição entre aquilo que é velho, vamos deixar o velho morrer, por favor, velho, morra, e vamos trazer o novo, que é essa nação intensiva em tecnologia, uma nação que tenha mais de 30% do seu PIB relacionado ao comércio exterior, mais interdependente do mundo, onde o empreendedor seja aquele que faz a história e não mais o Estado. Para que isso aconteça, ou seja, para saber quando acaba essa crise que eu estou mencionando, nós vamos ter que responder 3 perguntas, que não vêm separadas, são as 3 juntas. Quem é o líder? Qual é a equipe? Quem tem o plano? Muito obrigado. Troijo, muito obrigada pela tua explanação. Eu acho que essas tuas 3 perguntas são talvez ainda mais relevantes do que a gente buscar responder até quando vai a crise, né? Ou talvez elas nos apontem, ao começar a responder essas perguntas, a gente vai chegar mais perto de uma resposta ou um termo para essa nossa crise. Então, agora eu gostaria de passar para a nossa sessão de perguntas, de debate. Convido todos a formularem suas perguntas por escrito e entregarem para as nossas recepcionistas, que vão trazer até aqui. E eu inicio essa rodada de perguntas dirigindo uma pergunta para o Lair. Lair, eu já vi que tu és um grande otimista e acho que isso é muito válido no empresário. Acho que o empresário tem que ter essa visão otimista, né? Ele tem que acreditar, é importante, isso que move o empresário, ele acredita, né? No entanto, eu gostaria de te perguntar, já que eu vi que tu dificilmente vai nos apontar quais são alguns problemas pontuais, eu gostaria de te perguntar o seguinte: com relação a 2 pontos específicos, tá? Em que diferenças tu percebesse entre o Brasil e a Noruega, tá? Na questão da produtividade, tá? E na questão de uma sociedade baseada na confiança.
Eu trabalhei 4 anos na Noruega e eu acho que na Noruega eu nunca trabalhei tão pouco em termos de quantidade de horas e nunca produzi tanto. É uma outra forma de trabalhar. Mas é todo um entorno que é preparado para isso, né? Tem uma série dos aspectos que o Marcos aponta que, enfim, talvez de outra forma, mas que tem um plano, né? Um plano de nação. Então, tudo é muito mais fácil, é muito mais fácil você trabalhar. Tudo é muito organizado, tudo é organizado demais, às vezes, né? Tudo muito quadrado. Então, isso acaba se refletindo na produtividade, né? Dizer, não existe muitas mudanças nos parâmetros. Quando você apresenta um plano, esse plano ele está devidamente trabalhado, devidamente estudado, ele está checado da forma mais adequada e ele é um plano que vai para execução e você acredita em alguma coisa e faz ela acontecer. E todo mundo, de alguma forma, se organiza ao redor disso. Quando você volta para uma sociedade como a nossa aqui, é outro estágio de desenvolvimento, né? Então, é tudo um pouco mais complicado. Então, é difícil também você atacar específico um tema de produtividade, né? Porque a lei dos mínimos ela é muito forte aqui no Brasil, né? Então, tem muitos mínimos e muitas distâncias, né? Então, é muito mais complicado você atacar o todo. E o que é produtividade também aqui no Brasil? Então, eu acho que esse entorno ele é muito mais fácil pelo trabalho ao longo de vários anos que já foi feito na Noruega. E sobre a outra pergunta, acho que é um aspecto cultural também, né? O norueguês ele tem um estilo de que ele confia até você não merecer mais a confiança dele. A gente desconfia até provar que pode ter a confiança. Então, é um ponto de partida muito diferente, né? Então, isso dá muito mais tranquilidade para trabalhar. Mas isso é em tudo, né? Eu fui lá andar lá no trem lá e o meu amigo norueguês lá, eu disse para ele, pô, mas ninguém tá olhando aqui, se não pagar, o que acontece, né? Ninguém vai saber. Diz eles, mas eu sei que eu não estou pagando. E se te agarrarem, é uma multa muito pesada, né? Então, um sistema, já que é muito diferente, ele é baseado na confiança, ele é baseado de que vai dar certo, ele é baseado de que você vai fazer a parte que está dedicada para te fazer. E não, mas será que vai fazer, será que vai dar certo e tal? E isso já permite a mim que eu já possa fazer o próximo passo assumindo que o teu passo vai ser cumprido. E isso faz com que a máquina toda avance um pouco mais rápido. Muito obrigado. Troijo, em algumas conversas, até a respeito do tema do colóquio e sobre a crise em geral, nós nos deparamos com um tema bastante sensível e, ao mesmo tempo, bastante importante, que é a questão de muitas dessas, esse modelo brasileiro, né, ele estar constitucionalizado, né? Ou seja, a gente tem o desafio para a gente reformar ele se torna maior, né, justamente porque pela questão legislativa constitucional. Então, eu queria te perguntar como lidar com isso, né? E até se, de repente, em alguns desses outros países do BRIC, essa questão ela foi resolvida ou ela está sendo lidada de alguma forma de alguma forma diferente, assim, que está permitindo essa solução desse problema de direitos garantidos, digamos assim, a superação desse problema. Claro. Não, a Constituição, ela, sem dúvida alguma, oferece uma série de camisas de força, né, para a modernização brasileira, para deixar de lado aquilo que atrapalha a nossa competitividade,
A Constituição faz muito do ponto de vista das liberdades civis, do Estado de Direito, mas, como dizia o Roberto Campos, ela foi pensada, enfim, infelizmente, ela foi promulgada um ano antes de cair o Muro de Berlim, né? Quer dizer, então, ela ainda traz uma visão de muito que não está em linha com aquilo que são as grandes tendências, né, os grandes drivers do mundo da economia, do conhecimento, da informação, etc. E isso vai se refletir de uma série, enfim, de obstáculos para o Brasil, a começar pela própria possibilidade que a Constituição oferece de continuamente vir agregar novas camadas à carga tributária no nosso país. Primeiro, o problema da dificuldade dos diferentes tributos, depois da carga em si, né? Você veja que coisa, né? A China supostamente é um país comunista, né? A carga tributária na China, Marcelo, é 19% do PIB. É praticamente a metade do Brasil, né? É claro que na China, quando o ancião fica doente, quem cuida é a família, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, tem uma grande discussão sobre o ensino pago e o ensino gratuito. Na China, todo o ensino é pago. Não tem ensino gratuito. Todo o ensino é pago, mesmo a educação fundamental. Tá certo? As famílias têm muitas fontes de recursos, algumas delas em bancos governamentais, né, para financiar os seus estudos, mas tudo é pago, né? A grande maioria dos gastos de saúde na China tem que ser arcados pelas famílias. Aliás, os chineses acham normal pagar pela sua saúde, né? E acham cada vez mais. Uma das indústrias que está mais crescendo na China é a de assistência médica, como nós sabemos aqui, como nós temos os planos de saúde. Então, vejam, a Constituição no país, sem dúvida alguma, pode, por vezes, oferecer mecanismos de sabotagem para o nosso crescimento. Nos outros países, o peso da legislação não é tão grande, mas o peso da cultura e das práticas políticas, por vezes, a meu ver, é ainda mais impactante do que no caso do Brasil, né? A Índia, por exemplo, tem a burocracia mais disfuncional da Ásia, né? Os quase 70 anos, né, de União Soviética deixaram uma marca que é uma cicatriz na maneira de fazer negócios na Rússia. Os chineses são um pouco diferentes, né, porque eles têm menos o apego à chamada lei escrita, né? Eles são menos um país constitucionalista e mais um país de costumes. Agora, por exemplo, a principal filosofia do país, que é a filosofia confuciana, ela é pró-negócios, o que ajuda muito esse caráter comerciante que os chineses têm. Se a Constituição está nos atrapalhando, nós precisamos reformá-la, né? E nós sabemos que isso é possível. Não há nada que o parlamento brasileiro queira fazer que ele não pode fazer em relação à lei Magna. Não tem problema nenhum a fazer costuras em relação a uma lei do país, porque a lei também ela tem que ser um resultado do espírito do tempo. Nós não podemos ficar eternamente reféns de uma lei que já passou. Mas essa talvez não seja a grande questão. A grande questão é o seguinte: quais são as elites que vão se dar as mãos de modo a promover as mudanças constitucionais onde elas são necessárias, de modo a permitir definitivamente o ingresso do Brasil no século XXI. Né? Eu vejo esse problema muito menos do ponto de vista legislativo burocrático e muito mais do ponto de vista do déficit de lideranças e do déficit de bons conteúdos. É muito mais um problema de não termos lideranças, de não termos os bons planos, do que digamos assim, entender a legislação atual ou mesmo a nossa Carta Magna como um obstáculo intransponível. Lair, aproveitando o gancho, né, queria te perguntar o que foi feito de bom para o setor agrícola no Brasil nos últimos anos, digamos assim, e o que pode ser feito para destravar ainda mais todo esse potencial do setor agrícola. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre do Marcos, né? Que numa empresa é muito parecido também. As empresas hoje ela tem sobras de gerentes e tem falta de líderes, né?
E uma empresa, se tem falta de líderes, ela acaba padecendo ao longo do tempo. E ela não tem um plano, né? Um plano estratégico, né? Ela não tem. Então, a falta de liderança ela é brutal nas empresas também. O setor agrícola, felizmente, ele navega numa sintonia um pouco mais puxada pelo mundo. Eu diria assim, talvez, sendo um pouco até ácido, talvez o governo tenha feito de melhor é não atrapalhar muito o setor agrícola. E se a gente olhar no vizinho aqui, por exemplo, na Argentina, a tributação das exportações, né, por exemplo, da soja. Então, o governo ele não tem, porque ele entende também essa dinâmica que eu mostrei da importância que tem o agronegócio. Então, tem isso por um lado. Obviamente, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, né? Mas eles voltam para todos aqueles pontos, né, que são muito difíceis, né? Quando você chega num momento de crise como agora, aquelas coisas mais estruturais são as que param, né? Elas são uma consequência. Quando você tem que tratar da crise no momento que ela aconteceu, já é muito tarde. Então, o famoso custo Brasil, ele atrapalha muito a agricultura brasileira. Provavelmente o cara que vem batendo soja lá do Mato Grosso para trazer para Paranaguá ou até aqui para o Rio Grande do Sul, ele deixa, por exemplo, o equivalente a 30% do lucro dele fica na estrada. Você tem uma fila de 100 quilômetros no pico da safra em Paranaguá para exportar soja, por exemplo, né? Isso tem um custo, isso não é de graça, né? Então, agora, por que não se resolve, né? Tem tanto dinheiro, tem tanto capital que estaria disposto a investir? Porque a gente tem problemas de base que não estão resolvidos, né? A gente tem problemas regulatórios, a gente falta esse plano estratégico, esse plano de nação, né? Para o chinês vir aqui e realmente apostar com firmeza o dinheiro dele aqui, porque ele precisa da nossa comida. Ele está fazendo isso de alguma forma, mas poderia fazer de uma forma muito mais agressiva. Então, eu acho que volta a esses temas básicos que o país precisa resolver. Eu acho que a grande questão é essa, quer dizer, quem é que vai endereçar isso, né? Ou até quando a gente vai ficar tapando o sol com a peneira? Enquanto a gente não fizer realmente reformas mais profundas, né, no Estado, resolver mais problemas de base, é muito difícil a gente ir para um outro patamar. Perfeito. Deixa eu aproveitar e te perguntar o seguinte, de que forma assim, sendo bem prático, de que forma essa questão regulatória ela impacta no setor do agrobusiness? Investimento em portos, por exemplo. Paranaguá importa 40%, pegar o setor de fertilizantes, importa 40% do fertilizante do país. O custo médio de demuras que a gente tem em Paranaguá, ele é de $15, que não diz muito para você talvez. $15 é a metade da margem bruta que uma empresa de commodities do nosso setor busca. E esse dinheiro, ele não é um dinheiro produtivo, ele vai para remunerar o navio que está parado lá para descarregar. Bom, nós estamos dispostos a investir em porto, nós não conseguimos. Nós temos essa costa do Brasil maravilhosa, você não consegue como empresa colocar um porto, não consegue. Não conseguimos, a burocracia não permite que você consiga realmente avançar. Todos os interesses, enfim, a complicação não permite que você possa avançar nisso. Então, esses aspectos, ou por um outro lado, aspectos de investimentos de empresas, e que depois se troca a regra do jogo, né? Um novo governo, se troca a regra do jogo. Então, essa insegurança jurídica, ela atrapalha também. Muito obrigado. Troijo, esse cenário ele se repete nos outros países do BRIC? Ou é um cenário diferente, onde as coisas são mais fáceis de serem concretizadas, assim, levadas a efeito? Não, como eu estava mencionando, né, eu acho que todos os países, os grandes países emergentes, estão passando por problemas graves, né, passando por desafios enormes. Eu acho que a China tem, talvez, atravessado esse mar com maior eficiência, mas mesmo assim muito incerto, né? Quer dizer, estão tentando deixar de lado o modelo exportador para um modelo mais voltado para o mercado interno, e para isso as pessoas precisam, é curioso, né? Ao contrário do Brasil, as famílias precisam consumir mais e poupar menos. E hoje os chineses estão praticamente poupando metade do PIB. Todos os outros exemplos
sobretudo de Rússia e Índia, estão muito vinculados aí às dificuldades muito culturais, né, do seu modelo de nação. Os chineses, eu acho que realmente conseguiram fazer avanços importantes, embora eles tenham um modelo de relação governo-sociedade civil que é intragável para nós, quer dizer, não há plena liberdade de expressão. Mas o que eu acho interessante nesse jogo também é que é o seguinte: essa história do modelo de nação que entra em crise, ele afeta países ditos emergentes, mas afeta também outros países, né? Os países mais maduros. Vejam o caso da Itália, por exemplo, que tem o seu modelo de nação muito colocado em xeque. O PIB da Itália hoje é 15% menor do que ele era em 2008. Os italianos estão mais pobres, né? Os gregos estão mais pobres do que eles eram quando Atenas sediou a Olimpíada do ano 2000. Portugal está mais pobre. Tem uma série de países que fazem parte já do chamado Clube da OCDE, na Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também passam por um modelo de, digamos assim, não conseguimos sair do antigo para aquilo que é o novo, né? E curiosamente, os Estados Unidos, né, que todo mundo achava que estava na crise brutal em 2008, ele tem aquele modelo de nação que responde também muito pelaquela lógica do levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, a sociedade se reinventa, surgem novas empresas, setores desaparecem, tem muita gente voltada para a inovação e isso acaba funcionando para eles de uma maneira realmente muito, muito interessante. Mas, enfim, o mais importante do que qualquer grande problema que esteja aí no cenário internacional afetando o nosso país, as nossas grandes agruras são resultado da lição de casa que a gente não fez, né? Esses dias, como vocês sabem, o presidente do Bradesco, né, o Trabuco, utilizou uma frase conhecida, que ficou conhecida, né, que nós vamos ter que consertar o avião em pleno voo, né? O Kennedy dizia que era importante consertar o telhado quando está fazendo sol, né? Porque quando está fazendo chuva não dá. Nós vamos ter que consertar o telhado enquanto está chovendo. Mas, mais uma vez, eu acho que a nossa grande dificuldade vai ser continuar, enfim, tratando como um tema apenas superficial alguma coisa que é um pouco mais profunda. E para mudar essa coisa um pouco mais profunda, nas democracias você tem o instrumento das eleições. E essa é um pouco, talvez, a curiosidade do infortúnio brasileiro. Nós tivemos uma oportunidade muito boa ano passado. Quase conseguimos, né? Não necessariamente que o Aécio Neves tivesse respostas plenas e completas para. Eu não sei se ele é um líder. Muito provavelmente ele tinha uma boa equipe. Não sei se ele tinha um bom plano. Ele tinha algumas boas ideias, né? Mas já era, digamos assim, algo muito, muito mais avançado daquilo que a gente infelizmente viu continuar. Vamos ver como é que a democracia vai funcionar no Brasil nesses próximos meses, né? Isso, a meu ver, é mais definidor dos rumos do Brasil do que aquilo que pode vir de fora. Nesse sentido, essas recentes manifestações ou insatisfação que vem das ruas, isso pode ter algum impacto ou tu acredita que não vai ser causador de mudança? Acho que tem um impacto, sim. Vai ter um impacto, sim. As manifestações, mais uma vez, são superficiais, e é natural que elas sejam, né? Hoje, elas estão muito centradas na substituição pelo impedimento, ou pela renúncia, ou por cartão vermelho também serve, da presidente da República. Mas, mais uma vez, isso pode começar a ser uma caminhada para mudança de modelo de nação, mas não há nenhuma garantia aqui. Aliás, não sei se o Marcelo viu, mas o editorial do Financial Times hoje é quase que uma defesa de continuação do status quo. Ele diz que o Brasil estaria melhor se não promovesse um impeachment ou a substituição da presidente, porque se você fizer um impeachment, vai subir no poder agora um outro medíocre. Agora, é curioso o seguinte, que também se a gente esperar outubro de 2017, pode ser que a gente eleja um outro medíocre. Então, enfim, mais uma vez, a gente não vai conseguir sair do grande desafio apresentado por essas três perguntas, que é um líder amparado por uma boa equipe, municiado de um bom plano, tá certo? Isso é válido para o Brasil e para qualquer outra nação do mundo. Lair, tu falasse muito na questão da insegurança jurídica.
né? E eu acho que essa questão da insegurança jurídica, ela pode ser... a gente pode ampliar isso para a questão de insegurança em geral, insegurança política, insegurança da questão da economia. Nesse sentido, né, aproveitando aqui a colocação do Marcos, seria para o Brasil, né, que busca ser o celeiro do mundo, nesse momento, seria muito ruim uma troca de governo, assim, um impeachment, digamos assim, sendo bem... Seria muito para os negócios, né, para a questão de negócios no Brasil e exportação. Isso teria um impacto muito ruim para o Brasil no cenário internacional? Novamente, eu acho que o agro, ele não... do ponto de vista de governança a nível corporativo, governamental, em segurança jurídica e tudo isso, eu acho que, em geral, a tendência é que isso fique mais positivo. Eu não creio que uma mudança nesse setor, novamente, o agro, ele é muito mais puxado lá por fora do que aqui dentro. Então, pode ter impactos? Sim, pode ter impactos. Mas o agro, ele é muito puxado lá por fora. Então, é diferente do consumo doméstico local. Com alguma mudança aqui, você pode afetar ou o consumo, ou a renda que afeta o consumo e tudo isso e tal. Então, essa é, hoje, o privilégio do agronegócio. Então, mudança para lá, mudança para cá, eu não creio que gere grandes impactos. Obviamente que para o país em geral, e aí também para o agronegócio, se a gente pudesse ter mais estabilidade, né, e uma visão de longo prazo, certamente facilitaria muitas coisas. Certo. E nessa visão mais macro, a desaceleração da China, da economia chinesa, isso teria um impacto forte no agronegócio ou tão pouco? Tampouco. A China afeta muito a parte mais de estrutura, mas o chinês não deixa de comer. Ele vai construir menos, o setor de minério, vejamos a Vale o que está acontecendo, né? Isso é muito mais afetado, né? Vai construir menos, vai desenvolver menos, mas não vai deixar de comer. E, aliás, o chinês está começando a comer mais e melhor, né? Então, tampouco sob esse aspecto afeta muito, né? Troijo, o que eu queria te perguntar, deixa eu achar aqui, até seguindo aí essa linha, né? Nós podemos ter aqui ele pergunta assim, se podemos ser a Argentina do início do século passado, desenvolvendo a economia baseada no agronegócio? Tu acredita? Você sabe que de vez em quando o pessoal diz o seguinte, nós precisamos tomar cuidado para não virar uma Argentina, né? Sim. Bom, embora em decadência já durante muitos anos, a Argentina tem um PIB per capita de $16 mil, tá certo? Tem 5 prêmios Nobel, não é? Tem hoje tem o melhor jogador de futebol do mundo, quer dizer, a Argentina tem muita coisa positiva. O que eu acho é que é o seguinte, e o Lair, eu compartilho dessa visão central do agronegócio no Brasil, mas é verdade também que nenhum país do mundo se desenvolveu apenas baseado na exportação de bens de baixo valor agregado. Aí é claro que você pode dizer, não, mas na soja tem toda uma biotecnologia, etc., tem a logística de exportação, no petróleo a mesma coisa, no minério, é verdade, mas não dá para, ainda mais se você levar em consideração a escala do Brasil, quer dizer, hoje nós somos um país de 204 milhões de pessoas, não dá para ser apenas um país do agronegócio, né? Aliás, deem uma olhada na Austrália, porque a Austrália é outro país que se beneficiou muito dessa ascensão chinesa nos últimos, enfim, para ficar mais recente, nos últimos 15 anos, né? Aliás, quem é o maior exportador mundial de minério de ferro para a China? É a Austrália, né? Aliás, a Austrália, nessa linha de alimentos que o Lair estava mencionando, a Austrália é o maior exportador líquido de proteína animal do mundo e a China é o maior importador líquido de proteína animal do mundo. Isso significa o seguinte, que daqueles países que produzem muita proteína animal,
A Austrália é que exporta o maior coeficiente percentual em relação à sua produção local. E a China é o país que mais importa, levando em consideração tudo aquilo que ela consome de proteína animal e aquilo que é produzido em território chinês. Então, vejam, mesmo um país como a Austrália se beneficia muito desses ventos positivos para commodities minerais. Agora, a Austrália está investindo 3% do PIB dela em ciência, tecnologia e inovação. Tá certo? A Austrália está depositando quase 4.000 patentes por ano na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ou seja, ela utilizou essas margens positivas do comércio internacional de commodities para construir uma sociedade intensiva do conhecimento. Ela conseguiu fazer essa transição. A Argentina conseguiu fazer essa transição do século XIX para o século XX? Não conseguiu. Essa é a razão pela qual, né, a Argentina, que começou o século XX como uma das 4 maiores economias do mundo, do ponto de vista do PIB per capita, uma nação rica. Tem gente que brinca que, se você era um jovem no começo do século passado, o dilema entre emigrar para a Califórnia ou emigrar para a Argentina, né, se você era europeu, era um dilema muito importante, porque você não sabia onde realmente estava o futuro. Então, esse é a grande questão do Brasil. É ótimo que sejamos bons de agronegócio, é ótimo que nós sejamos bons de bens minerais. Mas não pode ser só isso. Nós temos que ir para outras áreas mais dinâmicas. Como é que nós, tradicionalmente, tentamos resolver esse problema? Por meio de protecionismo comercial que visa a dar substância a uma política de industrialização sustentada no conceito de substituição de importações. É exatamente o contrário do que fizeram as sociedades mais exitosas do mundo, como as asiáticas. Eles fizeram industrialização para promover exportações, não para substituir importações. Todas essas nações que conseguiram sair da renda média e passar de 20, 25 mil dólares por ano de PIB per capita, como a Coreia do Sul, etc., hoje têm mais do que 50% do seu produto interno bruto como resultado de exportações e importações. Das 20 maiores economias do mundo, o Brasil é que tem o menor coeficiente, apenas cerca de 20% do seu PIB, resultado de exportações e importações. Por quê? Porque nós continuamos uma economia muito fechada, muito em si mesmada, que não faz acordos internacionais, não participa das cadeias globais de valor, né? E só tem aliás, sabe qual é o único país do mundo parecido com o Brasil nesse quesito? Ou seja, de ter um percentual tão pequeno de exportações em relação ao seu PIB e tão pequeno de importações em relação ao seu PIB? Só tem um país no mundo, sabe como chama? Estados Unidos. E sabe por quê? Porque aquilo que a Coca-Cola faz na Malásia entra no PIB indonésio, entra no PIB malaio, mas entra no PNB americano. Aquilo que a General Motors faz no México entra no PNB americano e entra no PIB mexicano, ou seja, é um país em que as suas multinacionais foram para o mundo. Então, ela é menos dependente do comércio internacional, porque ela tem presença industrial muito espraiada, né? Ou seja, o mundo é a planta produtiva dela. Há uma série de outros países muito competitivos também nessa linha, como é o caso, mais notadamente, da Suíça, né? Enfim, nós não conseguimos ainda fazer isso. Eu acho que, aliás, esse eixo, mudança na política comercial e mudança na política industrial, representa uma parte considerável daquilo que eu chamei aqui de mudança de modelo de nação. Perfeito. Lair, só para a gente encerrar, e até aceitando uma provocação do Marcos aqui, e que depois eu quero que ele também responda essa mesma pergunta. No nosso cenário brasileiro, quem é o líder, quem é a equipe e qual é o plano? Eu vou seguir o Marcos na resposta aqui. Eu acho que isso hoje não está muito claro, né? Nenhuma das 3 perguntas, porque eu acho que também, se a gente tivesse um líder muito óbvio, o processo todo já teria acelerado mais. Se a gente tivesse um líder óbvio, né, na eleição passada, que foi tão próxima, isso teria saltado também. E equipe tampouco é tão óbvio, né? Então, se a gente olha o que aconteceu nesse país nos últimos anos, a equipe também deixa a desejar, né? Talvez uma ressalva às equipes mais técnicas, né? Então, se eu olho uma Petrobras, por exemplo, orgulho brasileiro, né?
e que tem altíssima tecnologia, os corpos técnicos, né? Os desmandos aconteceram nas outras áreas, nas áreas mais voltadas para a liderança. E isso quer dizer que, obviamente, é o terceiro ponto, que a gente não tem um plano, né? Porque eu concordo, é um tripé, né? É um tripé, quer dizer, um plano sem equipe, ou um líder, e um líder também sem ele ter um plano e sem ter equipe para executar, não tem jeito. O líder ele precisa ter êxito através das pessoas e não apesar das pessoas. E eu acho que, infelizmente, talvez o Brasil tenha que ficar um pouco pior antes de melhorar. Ótimo. Trecho. Bom, ontem o Campeonato Brasileiro concluiu essa 19ª rodada, né? O Corinthians vem liderando com 40 pontos. Muito obrigado. Se você me permitir, só acrescentar talvez um quarto elemento que é necessário, além dessa questão de o líder, a equipe, o plano, é aquilo que o grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset chamava de las circunstâncias, né? São necessárias também as circunstâncias. E aí, começando por esse quarto ponto, eu acho que o Brasil está chegando perto de ter as circunstâncias, né? E nesse sentido, eu acho que muito mais revelador dessa náusea, né? Náusea que hoje nós temos pelos problemas brasileiros, mais revelador do que essas manifestações de ontem, foram as manifestações de junho de 2013, sabe? Eu acho que todo mundo que foi para a rua naquela época, a grande maioria sem saber, estava bradando contra o modelo brasileiro de capitalismo de Estado, né? A ineficiência do serviço público, etc. Quer dizer, com exceção daqueles absolutamente irresponsavelmente românticos, né? Que ainda pregam coletivização, estatização, etc., a grande maioria queria apenas coisas melhores em termos do ponto de vista de serviços públicos, né? O que, a meu ver, traz essa crítica subjacente e, portanto, ajuda na construção de circunstância que é de mudança do modelo de nação, que tem de deixar de lado o sistema do capitalismo de Estado. Nós temos o bom plano. Se a gente entender que um bom plano é como se fosse uma sinfonia, eu acho que a gente já tem muitos bons movimentos. A gente sabe o que tem que fazer em termos de gestão macroeconômica, né? Acho que a gente tem se você ler, enfim, essas ideias aí do Mansueto de Almeida, do Samuel Pessoa, do Marcos Lisboa, nós temos uma boa ideia do que fazer com a Previdência, né? Eu acho que cada vez mais também a gente tem uma consciência que é presente sobre o que nós precisamos fazer em termos de ingressarmos nas grandes geometrias de comércio e investimentos internacionais. Se nós vamos continuar atrelados aqui ao Mercosul, se nós vamos fazer negócio com os grandes mercados compradores do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, se a gente vai fazer uma abertura importante para o Pacífico, tem uma negociação agora em curso que é importante, nós perdemos muito tempo, mas tem que fazer isso. Então se você der uma olhada, né, fazer um bom bric-a-brac, aí, uma boa compilação, eu poderia dizer que nós temos aí bons elementos para a construção do plano. Nós temos as equipes, e eu diria que boas equipes têm componentes técnicos e, por isso, nós temos os bons componentes técnicos. Aliás, isso se exprime até pelo fato de que, dos mais diferentes setores, do esporte à administração de empresas, ao empreendedorismo internacional, você sempre vê brasileiros brilhando. Nós temos um estoque de talento importante que, num determinado momento em que o destino vai chamar a elite brasileira, ela vai poder responder na formação de equipes. O que eu não sei se a gente tem, sinceramente, é o líder, sabe? É o líder. Se você, por exemplo, em inglês, você poderia perguntar "Can you have leaderless revolutions?", né? Quer dizer, dá para fazer uma revolução sem líder? Eu não sei se dá, né? Muita gente vai dizer, por exemplo, que os espanhóis conseguiram fazer isso. Não sei, realmente não sei. Mas eu acho, enfim, dos 4 elementos onde nós temos o maior déficit, não é nas circunstâncias, não é na conjuntura, não é no estoque de ideias, não é mesmo na possibilidade de construir boas equipes, é encontrar um indivíduo, ou um grupo de indivíduos realmente que possam, digamos assim, eletrizar a sociedade na construção desse processo. Muito obrigado. Então, encaminhando o encerramento, eu gostaria de, mais uma vez, agradecê-los pela sua presença e retribuir o
tempo de vocês com uma pequena lembrança do Instituto. Muito obrigado.